Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, Êxodo capítulo 40, os últimos versículos, a partir do 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Estes são os últimos versículos do capítulo 40, onde Deus começa a instruir ali Moisés sobre a construção do tabernáculo, a funcionalidade dele, enfim. Mas a essência para nós tem a ver com aquilo que te guia, aquilo que te orienta. O versículo de número 32, que nós não lemos, diz assim, que sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A primeira instrução para a gente aqui é compreender como eu me coloco, me porto diante do altar de Deus. O altar ali, que era bem geográfico, bem específico, seria a questão do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestaria. Hoje, você é templo do Espírito Santo. Hoje, o altar do Senhor é o campo, é o mundo, porque a presença de Deus se manifesta em todo e qualquer lugar onde estiverem ali 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Como você então se apresenta diante de Deus? A partir do versículo 34, havia a perspectiva da nuvem que cobria essa tenda do encontro, e a glória de Deus então só se manifestava, só enchia o tabernáculo quando a nuvem aparecia. É interessante compreender isso, que Moisés não podia entrar na tenda porque a nuvem estava sobre ela. A glória do Senhor enchia o tabernáculo ao ponto de impedir com que qualquer outra coisa entrasse, mesmo sendo esta coisa ou esta pessoa Moisés. Interessante entender que quando a glória de Deus se manifesta, é ela e ponto final. Ela não pode ser dividida, não pode ser compartilhada, não pode ser comparada. O que a gente quer dizer aqui é que Deus, não é que Deus não se disponibilize para nós, mas é que a presença e o poder de Deus são muito mais intensos do que qualquer atividade humana, do que qualquer questão meritocrática. O versículo garante para nós que o receber, o perceber, o sentir da glória, da graça de Deus tem a ver com misericórdia e não com merecimento. Eu não tenho a condição de receber de Deus, eu recebo porque Ele é gracioso e misericordioso. Mas atente um detalhe aqui muito importante. Sempre que a nuvem saía do tabernáculo, eles seguiam viagem, como um orientador, como um guia. Mas se a nuvem não se mexesse, eles não andavam. Olha que interessante isso. Onde você está agora, o que você está fazendo? De fato, há a presença de Deus aí? Ou reformulando a pergunta, houve uma orientação, um pedido de auxílio em relação a Deus para saber, Deus, isso que eu estou fazendo, isso que eu pretendo fazer, o Senhor irá comigo? De fato, a tua presença estará sobre a minha vida, sobre essa minha escolha pertence, ou seja, faz parte da tua presença, do teu plano para a minha vida, porque se não fizer, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver nesse negócio, isso é coragem, isso é ousadia, mas isso antes de qualquer outra coisa é discernimento de espírito e reconhecimento de que sem Ele, sem a presença, sem a glória dEle, nós não somos nada. E se nós não somos nada de fato, nós dependemos totalmente dessa orientação que vem de Deus. Reconhecer que nós dependemos de orientação, para muita gente é sinal de fraqueza, para outros isso é muito claro, muito nítido, porém eles dependem ou percebem ou acham que depende de orientação da inteligência, de uma autoajuda, de uma orientação mais técnica. O povo de Deus, o povo de Israel, principalmente a figura da liderança de Moisés, tinha a percepção clara de que se a presença de Deus não estivesse com eles, eles não dariam um passo, tanto de dia quanto de noite. A questão não é o tempo, a questão não são as circunstâncias, a questão não é o terreno, nunca foi. A questão é quem está te guiando em todas as suas viagens, em todas as suas jornadas. Que essa poderosa palavra de Deus seja o nosso guia, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.